Fala aí galera da caricatura, tudo bem? A gente vai fazer um vídeo aqui de caricatura, onde eu vou fazer esses dois modelos aqui, né? Tentar fazer uma composição onde eu consiga enquadrar os dois de uma maneira que fique até um pouco mais harmonioso, tá? Aproveitar para explicar algumas coisas aqui referente à estrutura do rosto deles, né? A gente percebe que o rosto dela, a parte mais larga tá aqui, ó, né? Na parte dos malares, né? Dos ossos ali do canto do rosto, né? Próximo ali dos olhos. E ele já tem aqui, ó, o maxilar bem mais para baixo, né? Onde fica a curva do ângulo do maxilar, ele tá lá embaixo, né? Então a gente vai brincar com essas coisas, né? O penteado dele também tá bem interessante, né? O olho dela a gente percebe que um tem um formato, outro tem outro formatinho ali. Então vamos tentar fazer um desenho brincando com essas características aí e tentar montar uma composição legal. Outra coisa que eu vejo aqui é que o lábio superior dele é menor que o lábio inferior, né? Então eu vou brincar com essa parte aqui também. Os olhos dele também são bem expressivos, né? Brincar com essa sobrancelhona dele ali também, que tá bem legal. Vou exagerar em algumas coisas, em outras eu vou tentar dar uma distorcida no meu próprio esboço aqui. Tá? Lembrar de sempre tentar capturar o máximo que você conseguir do olhar, né, do personagem aí. Então tem uma bolsa aqui embaixo do olho, né, não tem muitas rugas, mas aparenta ter esse aspecto aí. A boca também parece ser uma boca pequena, né? Então a gente vai tentar enquadrar essa barbinha dele aqui dentro dessa parte. Tentar fazer o desenho dessa barbinha dele que ele tem nesse cavanhaque aqui. Tá? Essa parte do queixo dele é pequena, enquanto essa parte aqui, ó, do ângulo do maxilar dele, ó, é bem mais aberta, né? A orelha dele também faz um formato legal. O cabelo dele também dá pra dar uma brincada bacana. Eu vou tentar arrumar um jeito aqui com que as formas acabem se agrupando de um jeito mais harmônico aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Como é a primeira tentativa e já tem que ser o desenho certo, vamos tentar fazer com calma aqui. O que precisar acertar eu vou acertar.
tá? Então o grande lance aqui também é você encontrar calma para fazer essa arte aí. Não adianta querer correr, tá? Ele tem uma testa também um pouco avantajada, né? Mas como a gente deu preferência em mexer nessa parte aqui, ó, vamos manter o nosso pensamento aqui de distorção. Vamos mexer um pouco na mulher aqui. Eu vou terminar logo o cabelo do cara aqui para deixar tudo certo aqui. Até para vocês poderem enxergar melhor, dar uma subidinha aqui, tá? Então, aqui tá mais ou menos ali o esboço, né? Eu vou tentar acertar alguma coisa aqui na mulher agora para deixar mais ou menos e poder ir para finalização, né? O nariz dela é delicadinho. O lábio dela destaca bem mais, talvez pela cor, não sei. Né? Tentar pegar mais ou menos o formato ali, bem na manha. O olho aqui, tentar acertar esse olhar aqui. Brincar bastante com esse lance dos cílios, né? O malar dela aqui. A ideia que a gente tinha usado do queixo já deu uma acertada. Vamos tentar emoldurar o cabelinho dela aqui. O rostinho dela com o cabelinho. Essa sobrancelha dela também tá bem interessante.
Tentar fazer uns ajustes aqui pro cabelo poder acompanhar o pescoço aqui, eu não tenho problemas, né, com essa montagem. Certo? Acho que agora eu vou para finalização no 6B. Vou só dar uma demarcadinha aqui nesse nariz. Né, eu já gostei dos pontos que eu brinquei aqui, né? Já gostei de como eu brinquei com o rosto dele também. O rosto dele até tá bem mais fácil, o ângulo, né? O dela tá um pouquinho mais complexo. São fotos distintas, né? Mas vai dar certo no final. Né? Então é possível fazer essa caricatura de unir duas pessoas. É claro, a iluminação nem sempre vai bater, tá? Então, às vezes você vai ter que brincar, né, na hora de estar fazendo a arte e inventar alguma coisa, né, mudar um pouco nessa iluminação, até mesmo para conseguir fazer o desenho, né, que senão... E às vezes é um trabalho para um cliente, cara, e você tem que fazer essa montagem, né? Mesmo às vezes a luz e sombra ali não batendo tão legal, mas você pegou o compromisso, você tem que honrar, então você vai ter que dar uma acertada nessa iluminação aí, para que caiba bem nos dois desenhos, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É claro que com o tempo você vai pegando mais versatilidade nisso, né? Vai pegando mais experiência em trabalhar desse jeito. Mas não se preocupa não, tá? O importante é tentar fazer um bom desenho e caprichar o máximo que puder. E se você usar as técnicas, você vai conseguir fazer o desenho. Tá? Em nada o desenho ele tem que ser exatamente igual com a foto, é uma caricatura. Você está brincando, dando uma mexida no desenho, na feição da pessoa, para deixar um pouco mais engraçado, porque caricatura é isso, né? E assim, muitas das vezes o cliente quer falar e tal sobre o trabalho, como tem que ser, e cara, e na verdade não é assim que funciona, né? O cliente tem que entender que isso é a visão do artista dele, que cada um vai ter a sua. Então, nesse aspecto, você não tem que se preocupar, é a sua visão. Ele pode até não concordar, mas é a sua visão, e ele tem que respeitar. Entendeu? Ele está pagando para ver a sua visão sobre ele. Tá? Então não se preocupa com isso, deixa bem claro para o cliente que é uma caricatura, que muitas vezes o cliente acha que você vai fazer um retrato. E eu acho que é bem legal ser honesto e dizer, não, isso não é um retrato, tá? Isso é um desenho para ficar mais pro engraçado. É claro, depende da proposta. Se você quer fazer um desenho mais pro retratinho, aí sim, legal. Mas se o seu desenho é mais caricato, é legal deixar isso bem claro pro cliente, conversar e explicar que é a sua visão, ou seja, não tenho que possa mexer porque é a sua visão, não pode mexer na sua visão. Tanto que se for um outro desenhista que estiver fazendo o desenho, vai ser uma outra visão. Então não adianta, tá? E tem muita gente que coleciona desenho. Tem pessoas que amadureceram esse lance de entender o que é o trabalho de caricatura, que eles amadureceram a visão e eles colecionam caricaturas de artistas pelo mundo afora até. Né? Não só do Brasil, mas pelo mundo afora. Onde o cara viaja, o cara acaba colecionando desenhos. E esse é o legal, a brincadeira é justamente essa, né? Eu estava até falando hoje com uns amigos, tem uma galera nos Estados Unidos que eles fazem caravana, né, com caricatura. Eles viajam para várias cidades diferentes, né? Eles passam temporadas, isso é anualmente. E eles saem fazendo caricatura nessas cidades e tal. Eles avisam, né, que vão estar lá e tal, e passam uma temporada lá e fazem as caricaturas. Ou seja, eles estão sempre em atividade, estão sempre fazendo o trabalhinho deles. E se você for reparar a caricatura americana, porra, muito mais caricatura do que aqui, né? Porque aqui o pessoal tá nessa vibe de retratinho ainda.
né? E eu acho que tem que crescer, saber a diferença de trabalhos. Ah, você quer encomendar um retrato? Encomenda um retrato. Mas encomenda a caricatura também, que é bem legal, né? É diferente. Entende a proposta do trabalho, né? Aceita a brincadeira. Eu acho que o grande lance aqui é você tá é, feliz consigo mesmo, né? De uma maneira que você está bem e aceita, mano, a brincadeira e sabe que aquilo é uma brincadeira, não é verdade, é só uma brincadeira onde o cara faz uma distorção de alguns traços seus que às vezes se sobressaem ou não, né? Porque caricatura não exatamente precisa lidar com partes que se sobressaem, porque se você trabalha com distorção, né? Porque distorção é diferente de exagerar. E aí isso acaba sendo uma coisa totalmente diferente, né? Porque aí a distorção vai lidar com um aspecto mais criativo ali, né? Acho que a distorção ela lida muito mais com o lance criativo, que é tão legal quanto o exagero. O exagero também é bacana, né? Então é entender a proposta ali e, cara, se divertir, cara, porque o grande lance é tanto o artista se divertir fazendo um trabalho para fazer um trabalho bem feito, quanto a pessoa que está pagando receber o melhor do cara ali, o que o cara deu o máximo no trabalho que vai fazer para você e que seja uma experiência bacana para os dois e que até a pessoa fala, caraca, nunca me fizeram desse jeito, nunca tinha percebido que isso se destacava em mim, ou nunca tinha pensado em me ver desse jeito, sabe? Isso é legal. E quando eu trabalhava com caricatura, eu gostava mais dessa parte aí da distorção, né? De brincar um pouco mais com o rosto das pessoas, tanto em eventos também era legal. E aí depois houve essa mudança aí, né? Das pessoas querendo uma coisa mais pro retratinho e tal. E aí o desenhista, né, mano, ele é obrigado, ele se vê ali refém da situação e sendo obrigado a fazer uma coisa às vezes que ele não tem vontade de fazer, que ele não quer por conta do dinheiro. E aí é onde o dinheiro corrompe, né, as coisas. A gente começa a ver até nessas coisas assim que são muito mais simples se você for parar para pensar, onde existe uma parada de se corromper pela necessidade, né? Eu gosto do trabalho de caricatura, mas eu tento viver mais de outras coisas do que da caricatura em si. Não que eu não faça, eu ainda continuo fazendo. Ainda aparecem encomendas e tal, mas não é uma coisa que eu corro tanto atrás, sabe? É uma coisa que aparece espontânea, porque são pessoas que já me conhecem, ou alguém que me indica e tal. Então eu acabo pegando esses trabalhos aí para fazer, né? Então, isso é legal, deixar bem claro para o cliente que é o seu trabalho, o que você quer fazer e tal, né? Entender a sua proposta. Se ele não quiser, ele pode procurar outro, né, cara? Ele também é livre, né? Então, o grande lance aí é você poder ser livre para fazer o que você gosta. E aí o grande lance de trabalhar por conta, como eu faço hoje, vem muito disso, de ter um pouco de liberdade, né? Um pouco de liberdade criativa aí e fazer o que eu gosto. E cara, a real é a seguinte, que não necessariamente você vai ficar sem trabalhar porque você fez. Pelo contrário, você vai criar um novo nicho aí de trabalho, de clientes, é uma nova possibilidade, né? Eu acho que às vezes a pessoa fica com medo de perder e isso não acontece, saca? A pessoa fica com medo, não vou conseguir. Vai sim, cara. Então tem que acreditar no seu trabalho, né? Primeiramente acreditar no seu potencial, na coisa que você faz. E, se dedicar, tá? Ah, tô começando agora e tal, se dedica, cara. Se dedica, explica pro cliente qual que é o seu trabalho, deixa ele bem ciente disso,
ciente que não há refações. Eu sempre trabalhei assim, sabe? Nunca teve refações nos trabalhos. Sempre deixava bem claro para o cliente, ó, minha visão, meu desenho sobre você, você pode aceitar ou não. Esse é um direito que você tem. E cara, era muito engraçado. Mesmo quando a pessoa não aceitava, tinha pessoas em volta olhando o desenho e a pessoa, tipo, indignada, fala, não tá aparecendo, né? Tem até testemunhas disso aí, desse tipo de acontecimento, né? E, e a pessoa que estava próxima via ela, a pessoa fala assim, nossa, mas tá igualzinho você, né? E a pessoa, mesmo assim, a pessoa não aceitando. Então acontece, cara. Então não tem que se preocupar, né? E entender que o trabalho ele funciona dessa maneira. Ele não é para ser uma coisa exata, ele não foi pensado para ser uma coisa exata. Ali o desenhista está fazendo, pode ser que ele pese um pouco a mão, ou pese um pouco menos, depende do ângulo que ele estiver vendo, depende de como ele estiver fazendo o trabalho, né, a vontade dele ali no momento, a inspiração dele no momento, né? Então depende muito, certo? Mas o conselho é esse, tá? Ao pegar a encomenda, seja honesto. Fala pro seu cliente o que você vai fazer, né? Pra ele não sair dali enganado. Se ele não quiser, fala, não, você tem o direito de não querer, cara. Né? Você não é obrigado a fechar o trabalho. E eu acho que é muito mais divertido um trabalho assim do que uma cópia. Uma cópia você pode tirar uma foto, cara, né? Não estou menosprezando quem faz retrato, tá? Quem faz retrato também é muito habilidoso. Eu acho bem legal. Tem uns caras que fazem retrato maravilhosamente bem. Gosto muito também. Mas não é a minha vibe, não é o que eu pelo menos com o meu desenho, que eu gostaria de estar fazendo. Mas eu respeito, eu acho legal, acho válido também. Eu acho que nem eu tô falando, isso acaba mostrando que tem público para todo mundo, né? E a grande questão disso tudo aí é o artista ter a liberdade para ele fazer o que ele gosta, também, né? Porque um artista com liberdade, ele rende mais, cara. Ele faz trabalhos mais legais e tal, né? Porque assim, ó, tudo que é feito de uma maneira que seja obrigado, nada é legal. Então a grande dica aí é isso aí, cara. Seja livre para fazer o que você gosta. Claro, não repreendo quem se sente na obrigação para fazer o trabalho do jeito que está o mercado hoje. Acho que cada um tem, sabe onde seu sapato aperta, tem contas a pagar. Mas, cara, se você não tentar fazer algo diferente, é uma coisa que eu falei uma vez para um cliente. Um cliente uma vez veio falar para mim assim, né, de fazer um mascotinho, fazer uma criação de mascotinho para ele. Ele veio orçar comigo. E ele falou pra mim, quanto custa? Aí eu dei o preço, ele falou, nossa, tá muito caro. Eu tenho um cara, um fulano, o cara é até premiado, cara. E ele falou, esse cara, ele cobra tanto pra mim. Aí eu falei, pô, cada um cobra o que quer, né, mano? O preço é de cada um, esse é o meu. Não dá pra fazer menos, esse é o preço que eu cobro. Aí ele falou assim, cada um sabe aonde a água bate na bunda, né? O cara usou até um termo assim. Aí eu falei pra ele assim, cara, se o cara continuar vendendo nesse preço aí, pode ter certeza, a água vai continuar batendo na bunda dele por muitos anos, porque precisa ter uma noção de que você tem que fazer, tem que ter um preço bacana, porque isso é um tipo de trabalho que não tem direto, né, fazer mascote. Não é tipo, eu pego todo dia 10 trabalhos desses. Não é assim que funciona. Tem pessoa que pega às vezes um no mês, dois, três. E outra, você vai fazer um trabalho onde você vai levantar a marca do cara, o cara vai ganhar uma grana com aquilo, de repente, né? E você, nada. Entendeu? E sendo que aquilo ali é o sonho do cara, não é o seu sonho. Você está fazendo o seu trabalho, ele está vindo atrás do seu trabalho. Então ele tem que entender o seu preço. Certo? E então, cara, pensem o que vocês querem para vocês nesse lance de trabalhar com desenho e tal.
E pensem também no preço que vocês querem dar no trabalho e tal, quanto vale o trabalho de vocês. Nunca deem nada de graça, porque ninguém dá nada de graça pra gente, tá? Então o interessante é realmente estudar como funciona o mercado, procurar tabelas de preço, tem a CIB, o Sindicato dos Ilustradores do Brasil, estudar um pouquinho de vendas, até para você ter uma noção de quanto vale o seu trabalho. Eu estava conversando com um amigo ainda agora, ele falou que ele estava conversando com um possível cliente, né? O cara anda com grandes políticos de alto escalão aí, e o cara pediu para ele fazer um trabalho, e ele deu o preço para o cara, um preço até simplório em vista de quanto vale realmente esse tipo de arte, né? E era um retrato na época, se eu não me engano. E aí o cara achou caro. Então, existem público e público. O cara não entende ali, né, que o trabalho de repente ali que ele fizesse, dependendo do acabamento que ele fosse fazer, poderia durar mais de um século, né, dependendo de como o cara conservasse o trabalho, né, aquela arte. Aquele trabalho ia durar para as próximas gerações da família dele, tá vendo aquela arte. Então aquela arte ia agregar muito mais valor, né? E ele não enxergou esse lance aí. Então, o que eu digo aí é, cara, não esquenta, o mercado é assim mesmo e o negócio é correr atrás, tá? E não se frustre se alguém falar alguma coisa do seu desenho, porque nem todo mundo tem a verdade absoluta. Eu estava até conversando com esses dias com outra pessoa também, e nós falávamos sobre esses tipos de coisa, né? Às vezes a pessoa vem um artista mesmo, um artista vai falar sobre o seu trabalho. Você pede a opinião dele, por exemplo, ou às vezes não pede ele mesmo, você ele dá a sua opinião. E aí o cara fala de uma maneira com você que você se sente até mal, né? O cara vê o seu desenho de uma maneira e fala, eu faria assim, eu faria assado e não sei o quê. Cara, você tem que entender que ele é um outro artista, ele vai ter um outro pensamento. Não tem que esquentar a cabeça com isso. Não leve a mal. É lógico, o que você puder levar de positivo, leve, é importante, tá? Mas não leve isso para um lado pessoal, porque, cara, querendo ou não, ele é um outro artista, né? E você, cara, de repente não tem um trabalho tão bom que às vezes a pessoa fica meio assim, ela não pode achar, acontece, tá? A pessoa de não achar ela acha que te elogiar, falar alguma coisa do seu trabalho positivo, ela está se auto-derrubando, né? Sei lá, uma coisa meio que de inveja às vezes. Então tem que tomar cuidado com isso também e prestar atenção nesse tipo de feedback, né? A gente estava até falando, né? Porque um editor, muitas das vezes ele vai ter uma opinião diferente, um cara que realmente ele vai publicar aquilo, ele vai vender aquilo, né? Um vendedor de arte, por exemplo, ele vai entender e vai tentar achar uma maneira para que aquilo funcione. Pode até te dar uma dica de mexer naquele desenho e arrumar alguma maneira para acertar e ele ficar ainda mais atrativo. Tá? Então não leve a mal nada disso, tá? Entenda que são opiniões. Mas não deixe de querer crescer com o seu trabalho, de querer melhorar, tá? Tá sempre fazendo trabalhos diferentes, tá sempre buscando novos tipos de acabamento. Encontre o seu caminho no desenho, tente achar uma identidade ali para o seu trabalho, uma linguagem ali que vá funcionar ali para o seu desenho, né? Tá? Não se preocupe com isso. Já estiver fazendo, ó, tô chegando quase no final do desenho aqui. Vou dar só um detalhamento aqui nesse cabelinho dele aqui. Eu gostei até do que eu fiz aqui. Por mais que seja aqui a gente batendo um papo enquanto eu vou desenhando. E tem toda essa pressão de estar gravando, né? Eu tô gostando do que eu tô fazendo, tá bem legal. Ups. Tá? E fica a dica, na hora que for fazer o desenho das pessoas juntos, principalmente agora, essa época dos namorados, né? Parece bastante encomenda.
tente fazer de alguma maneira que fique harmoniosa, né? Eu poderia ter brincado com esse olhar e feito ele também olhando para ela, poderia ter ficado legal também. Não pensei nisso, poderia ter usado isso, tá? E não se preocupem, tá? Errar faz parte do processo, coisas que você tá achando ali que tá errado. Muitas das vezes, que nem posso até estar errando aqui um monte de coisa, vocês não estão nem percebendo. Mas é aquele lance de acreditar que no final de tudo o desenho vai dar certo, vai ficar um bom desenho. Então é acreditar no desenho e levar ele até o final, porque tem pessoa que pega o desenho e ele desiste no meio do caminho. O desenho tá ficando tão bom e o cara desiste, né? Ou ele não acredita que aquilo vai chegar num acabamento bacana. Eu tive um aluno que ele fez isso uma vez, ele tava fazendo um desenho, tava bem legal, era um mangá até. E a gente tava fazendo aquela tentativa de fazer aquele desenho, passei as técnicas, dei um toque, né? A gente conversou bastante e aí a gente foi para fazer. Todos os alunos lá no dia conseguiram fazer a sua maneira, tá? Porque a gente tem que entender, cara, a gente está fazendo uma cópia de um desenho, né? De repente uma reprodução, não significa que ele vai sair igualzinho o desenho que a gente está vendo, tá? Não entra nessa vibe não de que tem que ficar igual, não, vai ter muito de você no desenho, do seu traço, então ele não vai ficar muito igual, tá? Sua identidade vai estar presente ali. Você mesmo pode não se reconhecer, mas um pouquinho da sua essência já vai estar ali. E sei que ele jogou fora no lixo. Eu falei, não, mano, por que você parou? Porque você fez? Ah, não, eu vou fazer outro, eu faço melhor e tal. Não sei o que. Eu falei, putz, né? Fiquei meio assim com o acontecido. Mas, mano, deixei o cara, né? Era o que o cara queria fazer e tal. Mas mesmo assim eu fui lá e peguei o desenho, levei pra minha mesa, enquanto eles estavam fazendo a atividade eu peguei o desenho e finalizei o desenho da mesma maneira que eu tava fazendo. Faltava muito pouco, cara, pra acertar, era só as coisinhas bobas. E aí eu dei aquela finalizada naquele desenho, tal. Cara, o desenho ficou muito legal, muito legal. Aí ele veio pra sala, veio perto, viu o desenho, falou, nossa, ficou da hora. Aí ele pegou o desenho, né, que tava comigo, ele tinha jogado fora, e colocou de volta na pasta. Ainda falei pra ele guardou pra ele. Eu falei, tá vendo como dava pra fazer? Não pode jogar fora, não pode desistir do desenho, cara. Leva até o fim, vê até onde dá pra ir, cara. É assim que a gente faz. Não tem que esquentar a cabeça, né? É a mesma coisa aqui. Aqui é um desenho simples, eu fiz aqui enquanto a gente conversa, né, as duas pessoas. Então por isso a gente não pode entrar nesse lance fazer assado, podia fazer melhor. Cara, esse é o que deu pra sair agora. Claro, depois eu posso fazer o melhor, mas o que deu pra fazer agora é esse. Faz ele, termina o desenho, não esquenta a cabeça, se solta, se diverte. Pô, pra mim foi mó divertido fazer esse desenho. Tá? Como é dia dos namorados, tá chegando perto do dia dos namorados, eu vou colocar aqui uma sugestãozinha, tá? Às vezes você vai pegar uma comandinha, bota os coraçãozinhos ali e tal. Nunca esquece de assinar, tá bom? Coloca pelo menos o ano que foi feito. Certo? Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje aí, tá? Desenho digital, de desenho de caricatura. Valeu, galera. Abraço. Até mais.